Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Hoje vire uma folha. Se você arrancou a folha para marcar, é só olhar atrás agora. Capítulo 5. Capítulo é o número maior. 5. Mineiro estudando inglês, Nelson. Falou inglês, é o bicho mais burro que tem. Eles escrevem five, fala five e é 5. Capítulo 5, versículos 16 ao 22. 7 passos para a santidade matrimonial. Qual é o tema do acampamento? Virgem misericórdia. Vamos lá comprar as fitas de ontem. Saiba cada um de vós viver santamente o seu matrimônio. Para isso, hein? Já acabou as fitas? O Eco já deu ordem para reproduzir tudo de novo. Então, hoje nós queremos ver a parte prática dessa história. E aqui, São Paulo nos traz 7 passos, 7 conselhos, muito práticos, para viver a santidade matrimonial. Aquilo que ontem nós víamos no plano teológico, do ponto de vista de Deus, agora nós queremos aplicar ao humano. Versículo 16. Vivei sempre. Só aí já podia parar. Já dá aquele cutucão no outro. Vivei sempre. Para viver sempre contentes, é preciso orai sem cessar. Que tipo de oração o casal precisa aprender a fazer para viver concretamente a santidade do matrimônio? Versículo 17. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito a vontade de Deus. E é esse versículo que nos liga ao tema do nosso acampamento. Lá no versículo 3 do capítulo 4. Esta é a vontade de Deus, 2 pontos. A vossa santificação. E Paulo aqui retoma agora o mesmo tema da vontade de Deus, e depois, na segunda pregação da manhã, eu vou falar dessa segunda parte que ele retoma a santificação. Em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vosso respeito, a vontade de Deus em Jesus Cristo. Mas como isso é possível? 4 passos seguintes. Concretiza a possibilidade de viver sempre contentes, de orar sem cessar, e em todas as circunstâncias dai graças, porque esta é a vosso respeito à vontade de Deus. Quais são esses passos? Primeiro, não extingais o Espírito. No dia que você se casou e transformou o seu casamento em sacramento, Deus foi lá e lhe deu um presente, o Espírito Santo. O que você está fazendo com esse presente? Não extingais o Espírito. Seguinte, não desprezeis as profecias. Amor que não se alimenta da palavra morre em pouco tempo. E não há coisa pior no mundo do que o amor morto, do que o amor estragado. Porque o amor estragado é fonte contínua de morte e de estrago.
E quantos de nós experimentamos no nosso corpo, no nosso coração, essa realidade? Não desprezais as profecias, o que Deus nos fala. 21, o sexto conselho, o sexto passo concreto para a santidade matrimonial. Examinai tudo, mas abraçai o que é bom. Fique com o que é bom. E para que isso se concretize, uma atitude fundamental. E que o lar precisa ser esse lugar aonde a gente aprende a guardar-se. Guardai-vos de toda espécie de mal. Então vamos reler agora os 7 passos para a santidade matrimonial. Vivei. Vamos fazer assim, as mulheres lêem um versículo, os homens o seguinte, para gravar. Começa, as mulheres. Vivei. Orai sem cessar. Não extingais o espírito. Examinai tudo. Abraçai o que é bom. Palavra do Senhor. O que eu acho espetacular em São Paulo é sempre essa capacidade que ele tem de adaptar o Evangelho, a palavra de Deus, às coisas muito concretas. E penso que nesse acampamento está cada vez mais evidenciado para nós de que a vocação ao matrimônio é divina. O matrimônio é um sacramento instituído por nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele levou o amor humano à condição de sacramento. E sacramento significa que o matrimônio sinaliza para Deus, mas que ele contém o próprio Deus. E nesse sentido, do mesmo jeito que nós ontem adoramos, contemplamos o corpo, sangue, alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo na Eucaristia, isso precisa ser feito no dia a dia da vida conjugal, da vida matrimonial, da vida sexual. Por isso ontem nós éramos convidados a compreender o nosso corpo, a nossa sexualidade, como um dom de Deus, como uma presença de Deus, como um sinal de Deus, como um presente de Deus, como uma graça especial de Deus. E tudo isso consumamos no dia de ontem, na Eucaristia, onde recebemos o Senhor em nosso coração e fomos convidados a não parar de tirar água daquele poço. Mesmo se o poço estivesse seco, mesmo se estivesse cheio de barro, mesmo se estivesse cheio de sujeira, de detritos e outras coisas que já foram jogadas ali dentro. E por isso encerramos o nosso dia contemplando o Senhor e permitindo que Ele nos curasse. Hoje nós queremos olhar para essa realidade linda, espiritual, teológica, mas que se realiza no concreto do dia a dia da vida. E isso é o mais bonito ainda do sacramento do matrimônio. Isso não diminui essa vocação, muito pelo contrário, a torna ainda muito mais necessária, absolutamente necessária. Então o que São Paulo está nos ensinando, e por isso essa ligação do capítulo 5 com o capítulo 4, no versículo 3 e aqui a partir do versículo 16. É que nós precisamos, no concreto, fazer a nossa parte, a parte humana. Gente, Deus jamais substitui o humano. Há uma coisa espetacular na teologia católica. Depois que Deus criou o homem e a mulher, grave bem o que eu vou falar. Depois que Deus criou o homem e a mulher, Gênesis capítulo 1, versículo 26. Em nenhuma outra situação na história, Deus agiu diretamente no mundo que não fosse através do homem e da mulher.
Olha a importância que Deus deu ao ser humano. Deus não criou 2 bonequinhos que ele pudesse se divertir com eles. Até a hora de criar o ser humano, inclusive me criar e criar você no seio de nossa mãe, houve uma intervenção direta de Deus. Deus pôs a mão. Já refletimos sobre isso em acampamentos anteriores, e no meu livro Rezando a Vida há um capítulo especial sobre isso. Por isso que a mão humana é o órgão do corpo que mais se assemelha e que mais representa para nós a graça de Deus. É a única parte do corpo que toca o corpo inteiro. É o único órgão do corpo que não pode ser reproduzido, nem em computador. Não há nenhuma máquina no mundo, não há nenhum programa de computador, nem da NASA, nenhum que consiga reproduzir os 54 movimentos diferentes que tem uma mão humana. Exatamente porque, para fazer o ser humano, Deus pôs a sua mão. E não foi só para fazer Adão e Eva. O Salmo 138 ou 139 nos lembra: Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Pois muito bem, depois que Deus criou o ser humano, Adão e Eva, o Léo, você, toda a ação de Deus no mundo acontece através da vontade humana. Olha como Deus se humilha. Olha o que Deus é capaz de fazer. E isso é tão verdadeiro que até mesmo para salvar o ser humano do pecado que o ser humano criou, por influência do encardido, Deus precisou encontrar um ser humano que o acolhesse plenamente, em todo o seu ser. Ave Maria, plena, cheia, repleta da graça. Por isso lembrávamos aqui no acampamento passado, o anjo chega para Maria e a saúda ave, que é exatamente o contrário de Eva. Para que aquilo que foi feito estragado pelo ser humano, em Maria, o ser humano pôde dizer sim a Deus, plenamente sim. Eu sou todo sim em Deus. Daí vem a importância da nossa vocação, e especialmente da sua vocação. Por quê? Se a vocação sacerdotal, como lembra o catecismo da igreja, ao colocar em paridade esses 2 sacramentos, se a vocação sacerdotal, se o ministério ordenado é fazer Deus chegar até o ser humano através dos sinais sagrados, grave bem, através dos sinais sagrados, e por isso o sacerdote age in persona Christi, o Cristo age na pessoa do sacerdócio, mas é a pessoa do Cristo, por isso é ministério sacerdotal, e por isso a Igreja Católica conserva até hoje o ministério ordenado somente para homens, não porque seja mais ou menos do que a mulher, não, mas porque, como age na pessoa do Cristo, historicamente o Cristo foi homem, do sexo masculino. Se a vocação sacerdotal é o ministro de Deus ser instrumento da presença desse Deus e sinal desse Deus, a vocação matrimonial é para ser a síntese e o sinal visível, palpável, que dá de se tocar da Santíssima Trindade. Olha o tamanho da sua vocação. Por isso ela é santificadora para si e para os outros. Por isso ela é fonte de santidade. Mas essa santidade, e isso é importantíssimo, porque penso que aqui está uma grande inspiração do Espírito Santo, que está recuperando isso no final do século passado e nesse início de milênio. Porque não há dúvida que houve um tempo que na cabeça das pessoas o matrimônio era como se fosse uma vocação de segunda categoria. Se a pessoa não tivesse condição de ter uma vocação celibatária, não tivesse condições de viver a virgindade consagrada, que é um patamar lá em cima, então, bom, já que não consegue, então seja um
mero casado. Segunda coisa, por um contexto cultural, e por isso vocês casais e nós precisamos refletir muito e ajudar a tirar esses resquícios que ainda sobraram. Parece que a vocação matrimonial não podia ser vivida diante de Deus. O que acontecia há 30 e poucos anos atrás? Marido e mulher vinham para a missa, mulher segurando no braço do marido, roupa de missa, aquele chinelo de salto alto, carcanhar rachado, passava batom, enfim. No bolso aqui estava o livrinho da missa. Os 15 vinham na frente ou atrás. Entrava dentro da igreja. A gente não foi cristão, era muito bonito. Que fazia era quase um galeinho. Alguns até hoje. Aí entrava dentro da igreja, o que acontecia? Cada um pro seu lado. Os homens tudo de um lado aqui. E os homens acho que é do lado esquerdo, né? Eu já nem lembro mais. Homem e mulher não podia ficar nem na missa junto. Porque parecia que não. Devia ser uma coisa meio. Não podia rezar junto. Tinha a fila no confessionário, a fila dos homens, que ia sempre rápida. Eu não sei se tem menos pecado. Dizem que não, dizem que o problema é que o coração do homem é igual um saco de batata. Você corta, cai tudo. A mulher é um saco de farinha de trigo. Cada vez que chacoalha, cai. Dizem que é por isso, a gente não sabe. Aquela filona da mulherzada. E outra que as mulheres também iam preparando junto a confissão. Olha quem está lá. Viu quem que veio? Então não combinava. Separados da igreja. E só faz 30 e poucos anos, gente. E o mundo, quanta evolução teve? Por isso que eu vejo como uma inspiração de Deus. Vejam, eu estou falando em datas, eu não sei se a data está certa aqui. Estou falando o que eu lembro, porque eu era moleque. Mas observe que, na grande virada de tudo isso, o pós-concílio Vaticano II, é onde começam a surgir as comunidades, estilo Canção Nova, aí para 26 anos, aonde os fundadores receberam de Deus a inspiração de que era possível homem e mulher vivendo em santidade, em sintonia, em harmonia. Onde era possível casais se consagrarem a Deus. Jovens consagrados, como nós ouvimos ontem, testemunho maravilhoso de Nelsinho e Márcia, que aliás algumas coisas não foram bem verdade, que eu deveria estar aqui para corrigi-lo. Quando ele falou dele, aquele menino ingênuo. O Nelsinho tinha uma média diária de 18 namoradas. Isso era uma média. A salvação desse homem é a salvação. Que ele era na época o vigário paroquial de Piquete. Mas isso fazem. Leão 13 era moleque. Isso faz. Secularam. Mas veja, a inspiração que os fundadores tiveram, e aí sai um rapaz lá do Piquete, e a menina de São Paulo, e por causa de uma missão se encontram, e assim, quantos aconteceram? O Ricardo que sai lá de Fortaleza, encontra
aqui de Resende, de Volta Redonda, essa região toda. Perceberam? Quer dizer, a igreja começou a descobrir e o Espírito Santo foi chamando homens e mulheres. Isso aconteceu aqui no Brasil com a Shalom, com a Canção Nova e tantas outras. Hoje, graças a Deus, a minha comunidade também tem casais maravilhosos que estão descobrindo a vocação. Alguns deles, 2 deles estão aqui conosco. Começou-se a perceber que é possível viver essa vocação, que o matrimônio é uma vocação tão linda e que, graças a Deus, no catecismo está equiparada, apresentada no mesmo capítulo da vocação sacerdotal. Pois hoje eu penso que o Espírito está nos dando um passo a mais, muito importante, que essa vocação linda e maravilhosa, que ela precisa ser vivida de modo humano. Por quê? Porque senão corre um grande risco. Foi o risco que correu o Cursilho, que correu muitos dos movimentos de casais. Gente, os movimentos de casais na igreja, muitos deles continuam, é a grande inspiração, um grande pedido do Espírito Santo para a redenção da família. Agora, como eu falei ontem, o encardido sempre tem suas flechas voltadas para destruir o matrimônio e para destruir esses movimentos, e muitos deles destruíram exatamente por isso, porque criou uma ideia do matrimônio, uma ideia espiritualista do matrimônio. E o matrimônio é um sacramento onde o Espírito Santo se manifesta na sua carne. Vou ser mais explícito: no seu pênis, na vagina, no útero, no calo da mão, ou do joelho, como lembrava o Padre Jonas ontem. É no meu corpo. Por isso aquela frase revolucionária de São Paulo, em 1 Coríntios 6,20, que eu lembrei ontem: glorificai, pois, a Deus no vosso corpo. Corpo como manifestação da glória de Deus. Se você pensar isso no contexto do Evangelho de São João só fala 3 vezes nessa manifestação da glória de Deus. Quando o Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós, manifestou a sua glória. Quando nas bodas de Caná, manifestou a sua glória. E quando na ressurreição de Lázaro, manifestou a sua glória. Olha, se olharmos nisso e pensarmos que São Paulo entendia muito bem essa teologia da glorificação, da glória de Deus, porque ele nos lembrava bem na carta aos Romanos: todos os pecados estão privados da glória de Deus. Quando nós vivemos no pecado, nós não refletimos essa glória. Então como é que a Bíblia manda eu glorificar, ou seja, manifestar a glória de Deus no meu corpo? São situações concretas, situações do dia a dia, que precisa ser iluminada pela graça de Deus. Mas não ter uma concepção aérea: eu entreguei os problemas da minha vida para Jesus. Entregou? Pega de volta. O que ele vai fazer com isso? Eu já entreguei o meu marido a Jesus. Mas Jesus tinha entregado antes para você. Não devolva coisa incompleta. Não é a hora ainda da devolução. Haverá esse momento. Haverá o momento da cobrança. Para saber, você frutificou seus talentos? No matrimônio ele vai fazer essa pergunta. Frutificou, fez crescer, cresceu e multiplicou, dominou, refletiu a glória de Deus, glorificou Deus no seu corpo. Mas é uma vocação para ser vivida no concreto do dia a dia. Por isso, gente, que coisa espetacular. São Paulo começa a falar de situações do dia a dia. Vivei sempre contentes. Sabe por que esse é o primeiro grande conselho que eu pensei aí desse texto? Porque essa é a causa número 1 das separações, dos destites, dos divórcios. É a causa número 1 das mágoas, dos ressentimentos, que por sua vez provoca cânceres e tantas outras formas e espécies de doenças. Vivei sempre contente é no mesmo contexto que nos fala o autor do Eclesiástico no capítulo 30. Mande a tristeza embora do seu coração, porque ela já matou muita gente. A tristeza envelhece.
Você tem que cultivar a alegria. Ele não fala, seja contente de vez em quando. Ele diz, vivei. Viver e não só ser. E não só estar um momentinho contente. É quase que aquilo que Jesus fala para Zaqueu. Eu preciso ficar na sua casa. Eu não preciso visitar a sua casa. Senão eu vou lá e logo já saio. Eu quero ficar. Eu quero permanecer. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. Digo-vos essas coisas, João 15, verso 9 a 11. Para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria esteja completa. A casa tem que ser, o lar tem que ser, a cama tem que ser o lugar da alegria. Padre, mas isso é impossível, padre. Se o senhor fosse casado com a minha mulher, eu queria ver se o senhor estava falando esse negócio. E a mulher fala, padre, queria ver o senhor com meu marido uma semana. Repetir esse verso. Não preciso conviver nem com seu marido, nem com sua mulher. Sabe por quê? Eu convivo comigo. E eu não sei como é que alguém consegue conviver comigo determinados dias. Porque tem dia que eu tenho raiva da minha cara. Tem dia que eu levanto com a pá virada. Sai fogo pelas ventas. Não sei por quê. Por que será que tem dia que você levanta e você está péssimo? Você não sabe. Então, como é que eu vou viver sempre contente se tem dia que eu estou triste? Se tem dia que eu estou amargurado? Se tem dia que eu estou aperreado? Se tem dia que eu estou com raiva? Como viver sempre contente? Orai sem cessar. Está vendo? Transforma em oração. Oh meu Deus, não sei por que eu estou assim hoje. É aquele dia que a gente sai, pega uma foice, vai para o meio do mato e você corta tudo, você corta com as perobas de 15 metros de diâmetro numa foiçada. Sai da frente! Porque eu estou com muito problema. Eu queria ver você numa situação igual a minha, como é que você ia reagir? Mas a gente tem que ser besta, você não tem que se comparar com ninguém. A situação pode ser a mesma, a reação ser diferente. Faça a experiência em casa. A senhora chega em casa hoje de tarde, hoje de noite, amanhã cedo. Só põe 3 panelas no fogo. 3 panelinhas. Com meio litro de água dentro. Mas tem que fazer uma experiência ao mesmo tempo. Ligar. Hoje é fácil, só aperta. O fogão tem sozinho. Uma vez estava eu e o padre João Batista. Nós ficamos na casa da minha irmã lá em São Paulo. Nós ia viajar, vamos fazer uma jantinha para nós. Para economizar na viagem. Fomos lá, arrumamos tudo, abrimos a geladeira. Tinha uns bifão lá, beleza. Na hora que fomos fazer, nós não conseguimos acender o fogo. Não achava, gente. Porque tinha que dar uma empurradinha depois no botão. Pegar sozinho aqui. A casa fedia gás. Nós riscava a porta para tudo quanto é lado. Burro sofre. Mas burro nasceu para sofrer, né? Então hoje é fácil. Você põe 3 cacelorinhas. Ou se não, 3 cadeirãozinhos. Com meio litro de água no seu fogão. Nos 3 a mesma quantidade de água. No primeiro cadeirãozinho você coloca uma batata. Uma batata. No segundo cadeirãozinho você coloca um ovo. No terceiro cadeirãozinho você coloca uma colher de açúcar ou de pó de café. E deixa cozinhar 15 minutos. Cozinharam na mesma água, igual, o mesmo tempo. E depois de 15 minutos, desliga, tira a batata. O que aconteceu com ela? Ela está molinha. Ela entrou dura, fria. Ela está mole. Você ainda passa a colher assim, tira a casca, já maceta aqui do lado 5 garfos. Já faz um pirã. É bom aquilo. Batata é uma beleza.
Senão põe açúcar mais certo, vira um docinho. O fogo pegou a batata que era dura, fria, e deixou ela mole. Ela que era firme e resistente, ficou mole. E o ovo? O ovo que era fraquinho, mole, ele ficou duro, cozido. Mas como é que pode a mesma água que amoleceu a batata, endureceu o ovo? E o açúcar e o pó? Desmanchou-se na água, tomou conta da água, dominou a água. Falou para a água, você não sai mais daqui não, entrou água, sai café. Mas não foi a mesma água, não foi o mesmo fogo. Está vendo? Então não adianta você se comparar, se fulano passasse o que eu passei. Meu filho, tem dia que você é meio batata. Acontece um problema, você fica tudo mole, desmancha à toa. Tem dia que você é ovo. Você está naquela fragilidade, uma casquinha de nada. Mas aquela casquinha acaba... Aliás, uma das pesquisas que eu tenho feito é essa. Que hora em que a galinha fabrica a casca do ovo para pôr no ovo? Eu já matei galinha, você acha lá 6, 7, 8 ovos, tem ovo que já está quase pronto. Mas eu não acho a casca. Onde na galinha encontra-se a fabricação de casca? Isso é um mistério profundo. Eu estou estudando, eu estou pesquisando. Ou você já sabe? Se sabe, me explica. Não entendo? Não entendo. Tem coisas que eu não entendo. Por exemplo, o nosso corpo tem uma temperatura de 36 graus, não é? Média. Então só podia sentir calor quando estivesse acima de 36 graus centígrados. Como é que com 25 graus eu já sinto calor? Se fora de mim está mais frio que eu, e como é que eu sinto calor? Isso é um mistério. Isso é um problema que... Vamos continuar a nossa pesquisa. Então tem dia que você é aquele ovo, você está com a casquinha fininha, aí leva o choque da água. Fica duro, fica firme, fica com mais raiva. Agora é que eu vou, minha filha. Agora vai ver. Agora não tem que me segurar, não. E vai, parece uma mula mesmo que desembeça e vai, não tem que segura. A anta é isso. A anta é um bicho espetacular. Só que na hora do problema ela vai só em frente. Se tiver buraco, ela cai. Se tiver cerca, ela arrebenta. Se tiver árvore, ela mete a cara. É esse espírito que pega em certas pessoas. Que pega. Sabe que o cavalo, para puxar a carroça, você tem que botar quem tem aqui nas costas dele, na cara dele, não tem? Ele não via do lado, a viseira. Então, às vezes você passa uma situação que você está fragilizada, você está feito aquele ovo, qualquer coisa você se desmancha. E aí passou pelaquela água quente, a mesma água que amoleceu a batata. E você ficou firme, você ficou resistente, você concentrou suas forças. E aquela casca que era coisinha à toa, ela protegeu, e você tira aquela casca, está ovinho bonito. Por isso que o Colombo o pôs em pé. Sei lá se ele pôs ou se ele não pôs, tá bem? Aqui agora está postado. E a mesma água fez. E aí que vem uma grande sabedoria. Eu acho que o matrimônio precisa ser, cada um do marido e a mulher, tem dia que é preciso. No dia que a mulher tiver mais para ovo, ele tem que ser mais batata. Ele tem que saber amolecer. Não é assim? Saber ficar quieto. Deixa pra lá. Finge que não vê. Mas isso só vai acontecer quando o marido e a mulher tiver a coragem de se desmanchar na água. Porque amar é morrer. E nós somos chamados a mudar a realidade. A nossa grande vocação é um dia chegar a ser pó, que se desmancha na realidade, mas muda a realidade.
Por onde eu passo, aquela água não é mais a mesma, não. É por isso que na missa o padre bota um pouquinho de água no vinho. Não existe laboratório nenhum no mundo que seja capaz de tirar aquela água que o padre botou no vinho. E o que será transformado em sangue de Jesus é o vinho com aquela água que representa o meu e o seu pecado. E é lindo, é matrimonial, é esponsal, é união. Pelo mistério dessa água, nesse vinho possamos participar da divindade de vosso Filho, que se dignou assumir a nossa humanidade. Então, vai ter situações em que a gente precisa se disso agora. O pó e o açúcar só muda a água na medida que se dissolve. Amar é ter a coragem de se derreter. Do mesmo jeito que o Cristo na minha boca se derrete, se desfaz, se despersonaliza para me personalizar. Amar é a coragem de gastar-se, de se despersonalizar para fazer o outro tornar-se cada dia mais pessoa, cada dia mais gente. É impregnar o outro com aquilo que eu sou. Se você tirasse um conta-gota, uma gotinha daquela água que estava no pó, e pingasse na mão, e cheirasse, ainda mais se for um pó das Minas Gerais, que é o melhor café do mundo, aquele cheiro. A menor gotinha estaria impregnada daquele cheiro maravilhoso. Quer ver se era lá em casa, que mamãe ficava lá girando aquele negócio assim, o torrador de café, coitado, que ficava suando, e aí não podia nem se abanar, porque não podia deixar a janela aberta, que chama ele virar a cara, né? Dava congestão na pessoa, dava problema na cabeça da pessoa. Então trancava a casa inteirinha para não pegar vento e ficava ali girindo, não pode parar, não tem que você parar assim, queima o café. Hoje em dia você compra nesse café, vem no vizinho, aquilo tem nome de café, tem cheiro de café, tem cor de café e gosto de porcaria. Gosto de café não tem. Então você fica, que café bom, que café de primeira. Não aquele café feito com uma mistura de paia, de não sei quantas coisas. Esses dias fizeram no televisão aí, examinaram 10 marcas de café, acharam bosta em todas elas. Eles não falam bosta na televisão, eles falam coliforme fecal. Igual a cultura do Nelson Gamassa ali. Coliforme fecal. Mas é bosta. Acharam isso no café. Aí o teta bebeu. Nossa, que delícia. Que aroma, né? Esse é bom, tem um aroma com... Depois você vai sentindo aquele aroma, aquilo vai... A mesma água que amoleceu a batata, endureceu o ovo e desmanchou o café, mas não foi mais a mesma. Viveis sempre contentes? Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, inclusive e especialmente aprender a dar graças a Deus nas situações difíceis. Sabe por quê, gente? Todos nós gostamos da alegria. Todos nós gostamos de festa. Mas se você observar bem, você de fato aprendeu a ser gente quando você ultrapassou os momentos mais difíceis. Quando é que você descobriu que era amado? Encontre uma pessoa deprimida, encontre uma pessoa dependente química, encontre uma pessoa débil mental, e todas elas vão falar a mesma coisa. Passei por uma terrível experiência de perda. Padre, minha vida era tão boa. Aí perdi meu filho de 8 anos e me revoltei. Perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi o emprego. Mas deixe de ser besta. Sabe por quê? Você vai perder mesmo tudo que você tem. Prepara para perder. Viva intensamente hoje, porque você vai perder. Você vai perder o emprego que você tem. Você vai perder essa mulher que você tem. Não sei se isso é motivo de alegria ou de tristeza. Você vai perder a sogra. Você vai perder o marido. Você vai perder a saúde. Você vai perder os seus amigos. Vai perder esse corpo. Vai perder essa vida.
E o único jeito de você não perder nada e nem ninguém é guardar essa pessoa e essas coisas no coração de Jesus. Único jeito de não perder. Não tem outro jeito. Tudo que eu guardar fora do coração de Jesus, ou tudo que eu não puder guardar no coração de Jesus, eu vou perder. Prepara para a experiência da perda. A experiência da perda nos faz fortes. É o vento que faz a árvore ficar forte. Que coisa fantástica que Jesus disse que nós somos galhos e Ele é uma videira. Por que será que Jesus se comparou com uma árvore? Você já observou que na natureza a árvore é o ser vivo mais longevo? Eu já tive a graça de ver duas árvores que, segundo os cientistas, têm mais de 2.500 anos. O sicômoro, que está lá em Jericó, possivelmente aonde Zaqueu subiu, e algumas oliveiras que tem no Jardim das Oliveiras, no Getsemane, em Jerusalém. A ciência diz que tem mais de 2.500 anos. Qual é outro ser vivo que vive tanto tempo? Por que o mogno é uma madeira tão importante? Porque uma árvore, para virar um mogno de primeira, leva mais ou menos 400 anos. 400 anos. Toda madeira boa, de lei, no mínimo 30, 40, 50 anos. O sujeito comprou um sítio caríssimo, porque lá tinha uma árvore que a ciência supunha que já tivesse mais ou menos 525 anos. Daí uns dias o cara mandou publicar no jornal: é verdade, a árvore realmente tinha 525 anos. E como é que o senhor chegou a essa certeza? Eu cortei e fui contando cada nozinho. É uma árvore preciosíssima. Nós fazemos isso. Esse povo búlgaro é terrível. O sotaque búlgaro, às vezes o sotaque búlgaro, ele é um pouquinho diferente, mais difícil mesmo. Você não vê o Papa quando ele fala em búlgaro, ele muda também o jeito de falar. Aí cortou a árvore. Então, a árvore, ela leva tempo para crescer. Quanto mais vento ela pegar, mais forte ela fica. Mais resistente ela fica. Agora, mato cresce no instantinho. Você é chamado a ser galho de uma árvore que é Jesus. Portanto, o amor vai crescendo aos poucos, dia a dia. Cada circunstância da sua vida, tenha certeza, por mais dolorosa que ela foi, ela fez você crescer um pouquinho. Depende como é que você se comportou. Como uma batata, como um ovo ou como o pó do café. Você se derreteu todo? Você ficou fragilizada. Ai, eu estou muito fragilizada. Ai, eu preciso agora de opção de remédio, eu preciso de opção disso, preciso daquilo, porque foi muito forte o fogo amoleceu. Ah, se você passasse o que eu passei. Fosse contar minha vida, o senhor dava um livro. Não escreve esse livro que eu não quero ler. Ah, livrinho chato, livrinho ruim. Livrinho feio. Outra pessoa passou pela mesma situação e aquilo fortaleceu a pessoa. Ela virou um ovo. A casca ela perdeu. E graças a Deus, louvado seja Deus, quanto mais condições a gente tiver de perder a casca. Porque o mundo não gosta da gente. O mundo gosta da casca que a gente tem. Gente, o matrimônio, a casa, tinha que ser o lugar aonde eu pudesse viver sem casca. Sem máscara. No dia, não só a máscara física, no dia em que o seu quarto, a sua cama, for o lugar que você puder ficar pelado, sem roupa,
mas sem máscara no seu coração, você deu o primeiro passo para se tornar a pessoa mais feliz desse mundo. Porque amar é eu poder dizer tudo o que eu penso para a pessoa amada. Mas é também eu poder falar sem pensar. Do mesmo jeito que eu posso falar tudo que eu penso, eu posso falar sem pensar. Eu posso mostrar quem eu sou assim. Agora a gente vai vivendo nesse fingimento para agradar a sociedade. Eu sou um ovinho, mais importante é guardar a minha casca. Não, passe pelo fogo, perca a casca. Mas o ovo fica firme, fica resistente. E para em pé. É o único jeito de fazer ele parar em pé. Senão ele se desmancha todo. Então a gente precisa perder essa casca. A batata que tinha uma casca que parecia que era muito resistente, bastou 10 ou 15 minutos de fervura e ela descobriu quem era ela. Fraquinha, mole. Mas também, para mim que sou duro, que tenho um coração duro, aí eu preciso ser batata. Tem dia que eu preciso ser batata. Eu falo, é batata isso aí. Tem dia que você precisa amolecer. Tem gente que vai apanhar muito na vida ainda, porque a vida só tem uma lei. Ou você aprende, ou você aprende. Não aprendeu ainda? Pode ficar sossegado. Vai aprender. Vai. Ai, Padre, Deus, será possível que eu já sofri tanto, vou sofrer mais? Vai. O sofrimento fez você melhorar? Se não melhorou, vai sofrer mais. Porque quanto mais duro o ferro, mais fogo você tem que ter nele, mais martelada. Vai martelada, vai martelada. É a martelada e o fogo que modela o ferro, que faz a chapa boa para a faca, para a espada. Então, nós vamos aprender aí. A situação que eu passei, seja essa situação que eu estou, por mais absurdo que pareça. O dia que eu tiver coragem de dizer, muito obrigado, Senhor, porque eu tenho esse câncer. Muito obrigado, Senhor, porque eu perdi meu filho. Muito obrigado, Senhor, porque eu perdi minha mulher, perdi meu marido, perdi minha saúde. Esse é um passo fundamental para que a gente realize essa cura contínua, constante. E no matrimônio, queira ou não queira, isso vai acontecer. Quanto mais você tentar evitar, pior. Porque o sofrimento vem. Tem um problema? Resolva-o. Quantos pais hoje estão colhendo frutos de problema que não resolveu na hora que tinha que resolver? Porque na hora que a professora falou que o menino tinha feito uma coisa errada, a mãe foi lá e brigou com a professora. Porque não, filho meu não. Se o filho meu tira nota boa, parabéns para ele. Se ele tirou nota ruim, a professora não presta. Não, meu filho não, imagina. Padre, eu não sei aonde que meu filho aprendeu a falar palavrão. Lá em casa ele nunca escutou. Nunca. Isso é coisa da rua. E outra coisa, ele fica tão pouco na rua. Ele não fica nem 10 minutos por dia na rua. Ele passa o dia inteiro comigo. Falei, então a senhora está precisando fazer uma reciclagem pedagógica. Porque se ele passa o dia inteiro com a senhora e não aprende o que a senhora fala, e em 10 minutos na rua ele aprende o que a rua fala, alguma coisa deve estar errada. Mas é tão difícil a gente reconhecer que o problema está na gente e não na água. O que amolece não é a água que amolece a batata endurece o ovo e derrete o pó. Percebe? Viver contente significa isso. Mas eu estou aprendendo. Se eu não aprendi ainda, eu vou aprender. Tem um problema hoje? Corrija. Não ponha panos quentes, não tape sol com a peneira. Vai atrás de quem pode ajudar você. Você está percebendo que o comportamento do seu filho, da sua filha, tem mentira? Quanta gente já cometeu injustiça, mandou a empregada embora acusando que ela roubou. E mais tarde teve que ir, quem sabe, pedir até para aquela mesma moça que foi humilhada na sua casa para rezar pelo seu filho. Porque o estágio que ele já estava avançado na droga era grande. E ele estava começando a roubar lá com 12, 13 anos. Mas não é meu filho, imagina. Meu filho não tem esse problema não. Sabe qual é a diferença de maconheiro e dependente químico? Maconheiro é quando é o filho da vizinha.
Dependente químico é quando é meu filho. Meu filho tem um problema, ele é dependente químico. É a mesma diferença de homossexual e bicha. De ladrão e cleptomaníaco. Se é na minha família, é um problema de cleptomania. É um desequilíbrio. Se é o outro, é safadeza. Não. Eu aprendo com os problemas, ou eu vou ter que passar por situações mais difíceis, porque eu sou galho de uma árvore, e a árvore cresce vagarosamente. E cresce em silêncio. O bonito da árvore é isso, ela cresce em silêncio. Ela sabe interpretar o tempo. Começou a esfriar, ela deixa cair todas as suas folhas. Ela recolhe a seiva. Ela vai proteger a raiz, para não morrer. Ela deixa passar. Ela não cata as folhas que caíram. Ela aproveita que aquelas folhas ainda fazem uma manta, para que o solo fica quentinho. E aí vem as bestas, vai lá e varre aquilo tudo, que aquele inferior. Depois a árvore morre. Não sei o que morreu, não sei. Deixa, ela derrubou a folha no chão, é porque ela precisa daquela folha no chão. Assim tem que acontecer com a sua vida e com a minha vida. A época da nossa vida que a gente precisa perder as folhas. É a época de um recolhimento maior. É a época que a gente vai fazer uma reavaliação da nossa história, da nossa caminhada. Por isso, e eu vou trabalhar esse tema na segunda pregação, o casal precisa cultivar intimidade. Precisa ter momentos privilegiados de sacrário, aonde ele se encontra, aonde ele se fecha, não no sentido de se isolar, mas de se guardar. O que está escrito na palavra? Examinai tudo, abraçai o que é. Põe isso aqui na prática do dia a dia do seu matrimônio. O que nós fazemos? Nós examinamos tudo e guardamos o que é ruim. Nós vamos continuar essa conversa daqui a pouco. Essa é a grande causa que leva os casais a dissolver uma relação maravilhosa, porque esquece desse aspecto humano. Então vamos voltar para os nossos 3 versículos iniciais. Se nós queremos viver essa vocação de santidade matrimonial, primeira coisa a fazer, viver sempre contente. Ninguém consegue viver sempre contente. Há dias em que você está numa situação difícil, e o que fazer então nesses dias? Orai sem cessar. Em todas as circunstâncias, dai graças. É fácil essa experiência? É se você tiver uma meta. Se você tiver um motivo, e aqui está a grande meta do sacramento do matrimônio. O sacramento do matrimônio deveria ser a certeza de que alguém me ama por aquilo que eu verdadeiramente sou. As pessoas na sociedade, elas não amam você. Elas não me amam. Eu tenho que deixar de ser besta e acreditar nisso. O que faz a gente ser infeliz é a gente achar que tanta gente gosta da gente. As pessoas amam a imagem que tem da gente. Por isso que tem uma porção de coisa da nossa vida que a gente não pode falar para as pessoas. Porque as pessoas, meu Deus, fiquei tão decepcionado. Só porque aconteceu com fulano. Que coisa, né? Eu até já desconfiado, sabe, já. Não sei, alguma coisa me dizia. Não é assim? Marido e mulher vão começar a construir céu aqui na terra. Quando você souber, olha, lá no meu trabalho eu tenho que pôr máscara. Tem que falar assim, Senhor, ou para o meu patrão ou para o meu cliente. Lá na loja, o dia inteiro, que as varizes estão pulsando. Hemorroida está ali acabando com você. Você tá na base só daquele chá de não sei o que da Índia, casca da Índia. Você está terrível. Aí chega dessa, estou terrível. Queria ver um sapato. Foi lá.
Você desce 15 cajas. Agacha lá, problema na coluna sua, você está lá, pondo naquele pé, às vezes sobe aquele arzinho. E a velha olha, fala, não sei. Parece que esse ficou bom. Não, ficou linda. Foi feito para a senhora. Essa joanete, inclusive, que a senhora tem aí, isso aí, o modelo dessa sandália é para isso. É para a pessoa que tem esse dedo medonho que a senhora tem. Assim. Você pode falar a verdade. Ai, ficou lindo. Nossa. Ah, não sei, Bento, não sei. Não era isso que eu queria, sabe? Engraçado. Parece que não é muito confortável. Não. Ah, bem, eu vou passar outra hora, tá? Ah, tá. Você desculpa, imagina! Que isso? Filho do arreco da Mary que morre, da mãe! Eu não posso falar? A gente tem que ser fingido lá fora, não é assim? Senão eu pego o meu emprego. Eu tenho que falar, ou pro meu chefe, ou... Você tem que dar, ô doutor, vá a graxinha aí, doutor. Aqui não precisa me chamar de doutor, não. Aqui você tem que tratar bem. Agora, quem aguenta viver o tempo todo assim? Ninguém. Eu preciso ter uma instância sagrada aonde eu posso mostrar quem eu sou. Gente, e Jesus precisou disso. Isso é fabuloso. Jesus se recolhia em Betânia. Jesus ia para a casa de Pedro em Cafarnaum. Tanto que quando ele começou o ministério, ele mudou de Nazaré para Cafarnaum. Na Galiléia ele vivia em Cafarnaum. Na Judéia ele vivia em Betânia. Em Betânia Jesus podia chegar tarde da noite. São Marcos conta isso. Acho que é no capítulo 11. Tarde da noite Jesus foi para Betânia. Podia chegar a qualquer hora. E, meu Deus do céu, quantas vezes a única coisa que um marido ou uma mulher precisava era isso, era chegar em casa, trancar a porta do seu quarto, tirar a sua roupa, deitar-se esparramado numa cama e chorar. E talvez não precisava escutar e não falar nada, só a mão da esposa passando no seu cabelo, na sua barba, ou a mão do marido passando no seu rosto, nas suas costas. E quem sabe a pessoa dormia ali, sem janta, sem banho, sem nada. Acordaria de madrugada, retomaria o seu dia. É isso que nós precisamos. Foi isso que Deus pensou. Quando Deus pensou na família, Ele pensou em reproduzir o lugar em que pudesse viver como Ele vive. E isso quem falou foi o Papa João Paulo II. A família é chamada a reproduzir o amor que Deus vive dentro da Santíssima Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Jesus podia falar com o Pai abertamente. Jesus não tinha segredo para o Pai. Jesus podia brigar com o Pai. Meu Pai, por que me abandonaste? Se possível, afasta de mim esse cálice. Olha que coisa fantástica. Aquilo que é a Santíssima Trindade, a comunhão plena do Pai, do Filho e do Espírito, você tem que reproduzir na sua família, mas reproduzir de modo humano. O espiritual virá, e eu vou terminar a segunda meditação de hoje falando disso, o espiritual virá como uma consequência desse humano, dessa ternura. Isso é viver sempre contente. Eu só posso viver sempre contente se eu puder chorar no colo da pessoa. Todos nós precisamos chorar. A Bíblia não tem medo de mostrar que todos os grandes homens da Bíblia choraram. Todos. A começar de José, que foi o homem mais importante, segundo homem do Egito. 8 vezes diz que ele chorou. Jesus, Pedro, Moisés, Abraão, Davi, todos choraram. E você? Chora onde? Na mesa do bar? Com seus potinhos de remédios? No ombro de uma prostituta? Ou um prostituído?
Viver sempre contente significa eu preciso alguém diante do qual eu possa ser eu mesmo. Eu posso chorar minhas mágoas, minhas fraquezas, minhas limitações. Aqui eu não preciso de terno, aqui eu não preciso de gravata. Na minha casa eu nunca uso klezma, nunca, a não ser se for televisão gravar eu lá. Porque se eu não puder soltar os meus nós, tirar minha gravata, tirar o meu uniforme, a minha batina, o meu klezma, dentro da minha casa, onde eu vou tirar? Onde você vai tirar? Viver sempre contente não significa sorrir sempre. Viver sempre contente significa chorar no lugar certo. Chorar diante da pessoa certa. Chorar diante de um outro que compreende o meu choro. E quantas vezes você está há 10, 20, 30 anos vivendo com uma pessoa, mas não pode chorar diante dela, não pode chorar com ela, não pode chorar no colo dela, não pode chorar no colo dele, e por isso vai perdendo a ternura, e por isso vai perdendo o amor. Isso é triste demais. Quando você tem esse posto que te abastece, que te preenche, que conserta os estragos do dia a dia, que cura as feridas que a vida vai fazendo, então você chega numa certeza: há amor em mim. Vamos assim: há amor em mim, há amor em você. Deus me ama através de você. Deus ama você através de mim. Essa é uma certeza. Feche seus olhos e proclame essa certeza absoluta. Deus está em mim, há amor dentro de mim, em mim. Amor em mim, amor em ti. Marido e mulher, amor em nós, família, eu digo que sim. Mesmo nas situações difíceis. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Mesmo se não te amaram, se com amor não te olharam, na rua, no trabalho, o Pai sempre te amou e ama. E ama você através de mim. Deus com amor sempre te olhou E quer usar os seus olhos para olhar com amor. Amor em mim, amor em ti, amor em nós, eu digo que sim. Amor